Da Conceição, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, piedade divina, sempre me rege, vai, me ilumine a mim. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, gente, veja, pode começar aí, Emílio, a gravar. Vamos lá. Emílio sugeriu que durante essa semana de formação, nós pudéssemos fazer uma visita a uma igreja barroca, né? E aqui nós temos, graças a Deus, exemplares de igrejas barrocas muito bonitas, para que a gente tenha então uma noção e uma apreciação da arte barroca, da arte esculpida na pedra. E no caso específico aqui, não só na pedra, mas também na madeira, né? Antes da gente entrar na igreja, a gente então vai primeiro fazer uma apreciação da sua fachada, né? E também localizando onde esta igreja se encontra, certo? Aqui nós estamos na Rua Nova. A Rua Nova é uma rua que liga a Praça da Independência com a Ponte da Boa Vista, certo? Aquela ponte lá bonita, é uma ponte com uma certa elegância, inclusive. Tudo que tem elegância no Recife, tudo que tem uma beleza, é do século, até ali mais ou menos o início do século XX. Depois do século XX, do século tão afamado pelas conquistas científicas, só tem feiura e desgraça como esse prédio aqui, horrível, né? Que inclusive violenta a igreja. Depois vocês vão saber por quê. Ali no canto, ali na frente, tem a igreja matriz Santo Antônio, não é isso, Pedro? Uma curiosidade é que naquela igreja dali foi onde houve o interdito de Dom Vital da Irmandade que absorveu lá os maçons, e ele deu o interdito e tudo começou ali. Foi gerada aquela questão religiosa ali. Antes daquela igreja era uma casa de pólvora ali, na época dos holandeses. E a história do Recife, né, principalmente das suas igrejas, ela é muito marcada por dois momentos. O primeiro momento, o início do século XVI, até a chegada dos holandeses. Os holandeses chegaram aqui em 1631, né? 1624 na Bahia e 1630 por aí, 1627, 1630, ficaram até 1654. E essa igreja aqui é importante na compreensão da questão dos holandeses, porque quando a gente entrar no seu teto vai ter uma madeira, né? Uma tábua de madeira pintada com a representação da guerra do Monte dos Guararapes, certo? Que também vale a pena visitar lá o Monte dos Guararapes, na Igreja Nossa Senhora dos Prazeres. A igreja aqui foi feita pelos militares, né? Aqui, quem? Fica voltado para lá. Na construção aqui dessa igreja, tiveram que aterrar isso aqui era uma região de mangue, houve o aterro, a Casa da Pólvora, surgiu a Rua Nova, em contraposição à Rua Velha, que é do outro lado. E aqui, então, foi construída essa igreja em 1700, mais ou menos em 1720, conforme diz o nosso querido Luiz da Mota Menezes, que era um arquiteto e estudava a questão do traçado urbano do Recife, tá certo? Inicialmente, né, sendo a igreja de 1720, nós estamos aí, então, no período do Barroco, não é isso? E essa igreja aqui é um exemplar do Barroco, né? O Barroco, ele vai ter, então, o nome Barroco significa algo como que grotesco, né? Exagerado. O nome Barroco, na verdade, foi uma espécie de crítica àquele movimento artístico que estava surgindo, em contraposição ao maneirismo, tá certo? Então a gente vai ter ali, o Renascimento. Professora? A gente vai ter o Renascimento, tem o maneirismo. O maneirismo, ele tinha uma base filosófica, né? uma matriz filosófica racional, não é isso? Mais sóbrio, aí são as linhas mais sóbrias, mais linhas retas. E aí, em contraposição ao maneirismo, a gente vai surgir o Barroco. E as igrejas do Brasil, principalmente essas igrejas mais, digamos, mais representativas da época colonial, elas vão ter essa característica do Barroco. A igreja que a gente viu em Igaraçu, a igreja de São Cosme e Damião, ela tem um estilo maneirista. Vocês viram que é uma coisa mais sóbria, tá certo? Lembram lá da igreja?
E a igreja barroca, então, ela vai ter algumas características mais pujantes, assim, mais fortes. Começando aqui pela fachada, né? A gente quando a gente olha isso aqui, a gente tem que saber identificar, tá certo? Nós temos aqui a Torre do Evangelho. Por que a Torre do Evangelho? Por que a gente diz que aqui é a Torre do Evangelho? Porque o Evangelho é lido nesse lado aqui. Por que a gente perdeu essa noção hoje em dia? Porque não se tem mais essa noção devido à reforma litúrgica. Então, já há um empobrecimento da leitura que a gente tem da igreja por causa da reforma litúrgica. Essa igreja ela acaba sendo até mesmo com uma peça de museu, porque essa igreja, a arquitetura dela foi construída para caber uma missa tridentina, não caber a missa nova, que tem um sabor protestante. Tanto é que muitas igrejas, infelizmente, acabam fechando porque a missa nova ela tem uma outra filosofia, também tem uma outra arquitetura. As igrejas para caber a missa nova são igrejas mais feias, mais pobres, e às vezes até eles fazem intervenções artísticas em igrejas antigas como essa e acaba bagunçando tudo, né? E também algumas partes da igreja acabam virando peça de museu, como por exemplo os 2 altares laterais que não tem serventia mais nenhuma porque os padres não rezam mais missa solitária, tá certo? Ou a missa que só tem a ele, enfim. Então aqui a Torre do Evangelho, aqui a Torre da Epístola. Essa Torre da Epístola não foi construída. Pegando de cima a baixo, aqui nós temos a torre, aquela parte ali, aquele negócio redondo ali se chama de óculo, mesmo nome desse aqui, né? O óculo, certo? Para dar é uma coisa muito típica do barroco, é o óculo. Ele vai dar uma iluminação para aquela parte da torre e também tem uma função estética, né? Ali tem a Torre do Sino. Inclusive teve um acidente na época, aqui um menino caiu aqui, bateu num rapaz, isso no século XIX, né? Matou um sineiro daqui. Eram famosos sineiros do Recife. Infelizmente até isso está se acabando também. E sino é uma coisa muito importante. Tem a igreja até que coloca sino de eletrônico, né? Quer dizer, a imbecilidade atual é tão grande que bota até sino eletrônico. Mas a beleza do sino é muito grande, o sino tem que ser, vocês sabem que o sino tem que ser abençoado, o sino tem nome, né? E quando o sino é tocado, ele tem um poder exorcístico. Quando os holandeses invadiram aqui Pernambuco, eles destruíram o sino com ódio total. E eles pegavam o ferro do sino para fazer bala. Então tem o sino, tem aquela parte ali, vocês veem a coluna, essa coluna da igreja, ela é posterior a essa fachada aqui de baixo. Vocês veem que tem um estilo um pouco mais diferente. Essa parte aqui, ó, no centro, e se você quiser complementar, viu, Pedro? Com informação pode falar. Essa parte aqui no centro se chama frontão e na verdade é o tímpano, né? Que é muito característico das igrejas barrocas, chama de tímpano, certo? Geralmente esses tímpanos deveria ter ali um nicho. Eu não sei se eu não vi aqui a informação. Provavelmente deveria ter um nicho ali, ou esse tampão veio depois. Isso aqui, essa construção do tampão já foi bem depois, já provavelmente até no século XIX, início do século XIX. Mas aqui o tímpano com o seu frontão, tá vendo essa parte de baixo aqui, um pouco mais protuberante, né? Um pouco mais afastada, se chama de cimalha. Dentro da igreja também a gente vai ver a cimalha, tá certo? Baixando aqui. Provavelmente nesse frontal tinha um brasão do Império. Brasão do Império, né? Foi removido com a proclamação da República quando era tirar os símbolos. Ah, entendi. Tá vendo aí a bobagem é a mentalidade revolucionária. Tem que acabar com tudo, tem que destruir, como por exemplo, na minha cidade, né? Na minha cidade do interior, que não existe mais catolicismo praticamente, né? A igreja de lá era belíssima. A igreja tem fotos antigas que é uma coisa tremenda. Com a vinda do concílio, o padre holandês mandou destruir tudo. E hoje lá é uma igreja completamente sem graça. Então veja. Inclusive, só um detalhe. Pediu lá para o povo diz, né? Que pediu para um pedreiro católico quebrar o altar, ele não quis. Aí chamou um protestante e o protestante foi lá e meteu a marreta para cima. Aqui, aqui são aqui tem 3, né? Primeiro a gente vai olhar aqui, ó, essa partezinha aqui, né?
constituída pelos portais. O nome não é porta não, o nome é portal ou portada, tá certo? A gente chama isso aqui de portada ou portal. Então, não é a porta da igreja, é o portal da igreja. Isso aqui é mais do que porta, entendeu? A gente tem que dar um nome correto para as coisas, né? Tem a porta do seu quarto, que não é igual a essa porta daí. Isso aí é uma portada ou portal, nome técnico na arquitetura. Encimado por essas janelas, né? E você vê que existe uma certa proporcionalidade entre a portada com as janelas. Não é uma coisa totalmente desordenada, que é o que a gente chama de fractal, né? Que diz uma espécie de espelho. E aí tem essas características também, que eu agora esqueço o nome, um frontão ou uma certa sobrecornija em cima dos portais. Já dá a ideia de... não é uma coisa meramente utilitária. Aí como a gente pergunta, para que danado ele colocou isso aí em cima? Tem esse friso, tá vendo o friso? E colocou esses chapéuzinhos aqui na porta. Por que ele faz isso? Se a gente fosse construir a nossa casa hoje, a gente faria isso. Eita, vai gastar demais, menino. Danado tu vai botar isso aqui. Os militares, quando fizeram essa igreja, mas rapaz, tu é doido, tu vai gastar pra... O que é que danado de serventia tem isso aqui? Vai deixar de abrir a porta ou não vai com isso aqui? Hoje a mentalidade é essa, né? Não é assim? Mas naquela mentalidade, mas aqui não. Aqui já tem uma remissão do clássico, né? Já tem uma remissão de uma coisa muito mais interessante. Porque aquilo que é, como é que se diz? Aquilo que nos leva a Deus, né? Aquilo que tem uma, como é o ornado, né? Aquilo que é ornamental nos leva a Deus. O adorno. Vejam as portas também. O nome dessas partes, desses relevos da porta se chama de almofada. A pessoa que quiser deitar a cabeça ali, vai sentir dor, né? Não é essa almofada que a gente está acostumado para assistir televisão. Mas isso aí se chama de almofada, né? Essas almofadas aqui, elas são mais simples. A almofada lá do São Pedro, vocês vão ver que é bem bonita. Inclusive, Antônio, é chamado de almofadado do João III por causa do rei do João III que mandou botar em tudo que ele gostava muito. Olha, tá vendo? O rei tinha bom gosto, né? Na época que os governantes tinham bom gosto. Então, gente, essa fachada aqui, vocês acham uma fachada sóbria ou uma fachada exagerada, uma coisa, né? Isso aqui, ela remete muita riqueza ou uma coisa mais sóbria, uma coisa mais sóbria, né? Mais humilde, né? Ela tem uma beleza, tem uma dignidade, mas tem sobriedade, não é isso? Essa é a beleza do barroco. A gente tem uma sobriedade aqui de frente, né? Uma certa humildade aqui na frente, na sua fachada, mas dentro a gente vai ver uma riqueza maior. Então o barroco já começa nos ensinando, através desse contraste, que a gente tem que ter um exterior sóbrio e humilde, agora o interior é rico, como a gente vai ver lá dentro agora. Entenderam? Antes da gente entrar, eu vou mostrar para vocês aqui, Pedro, rapidamente. Essa daqui é a planta, é o partido da planta, que chama de partido de planta da igreja, tá certo? A igreja aqui, ela tem um silogismo, início, conclusão e início, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Aqui o início dela, essa parte inicial com o hall de entrada, a conclusão, o desenvolvimento, a nave com as galerias aqui, com essas galerias laterais, capela mor. Por que capela mor? Porque existem ainda mais duas na igreja, certo? Que é na verdade o altar mor, né? A parte da capela principal, sacristia, e aqui, minha gente, tinham duas escadas externas. Essas escadas elas entravam aqui, que foi engolida pelo progresso e pelo progresso da Catan também. Hoje nós temos a Catan e nós temos esse prédio aqui da Di Santini, que acabaram com essas coisas externas aqui, que se não tivesse ia ficar bonito. E isso aqui é a antessala da sacristia, dava para um jardim. Então aqui tinha um jardim que a gente podia fazer piquenique, e ali do lado também tinha um jardim, podia ter um café, podia ter alguma coisa, não podia ter essas porcarias, dessas bobas. Mostra aí essas marquinhas horríveis que vai matando aqui, vai acabando com a arquitetura da cidade, né? Então a gente podia ter um café aqui, uma livraria, a gente podia sentar, vir, conversar. Veja que as pessoas naquela época tinham uma noção de civilidade maior do que hoje. E essa daqui é a planta posterior, a planta de cima, com o coro. A gente cantou muito lá, né, Emílio? O coro aqui, Emílio casou nessa igreja, né? O coro
esses corredores, né? Isso aqui é que chama na arquitetura de vazio da nave. Essa parte aqui que não tem nada. Isso aqui é o teto da capela e atrás, embaixo é a sacristia e em cima é o consistório. A palavra consistório significa o quê? Significa sala de reunião. Tá certo? Tem uma sala de reunião lá. Essa pintura aqui que a gente vai ver é um ex-voto, tá certo? Porque os militares, reconhecendo a intercessão de Nossa Senhora, colocaram na sua igreja. Lembra dos ex-votos lá em Juazeiro do Norte? Quem já foi em Juazeiro do Norte? Sabe o que é ex-voto, professora? Sabe o que é ex-voto? Pronto, a pessoa está doente da perna, faz uma promessa para quem? Da São Roque? Faz uma promessa para algum santo. Ficou curado, pega uma pedra de madeira e bota na igreja. O nome disso é ex-voto. Aqui, essa pintura aqui é um ex-voto, tá certo? Isso acontecia muito, hoje se perdeu. Nós perdemos muito essa... Ou a gente foi em Minas, lá em Congonhas, e teve uma romaria que foi visitar a igreja de Matozinhos. Teve um acidente terrível, e o pessoal rezou pelaquela cruz, né, de Nosso Senhor lá, né? Nosso Senhor Bonfim, não lembro agora, é uma devoção ao Nosso Senhor. Todo mundo ficou vivo, e aí o ex-voto que eles fizeram foi uma pintura, pegaram um quadro, pintaram o acidente e colocaram na igreja. Aí isso aqui é um ex-voto, tá certo? Não é isso, Pedro? Um ex-voto? Então, gente, aqui está o partido, né? Olha como era a igreja antigamente. Isso aqui era como era a igreja era. Quem participou do congresso de arte em anti-arte no ano passado? Pronto, vejam só. Na pintura do teto, certo? Vai ter lá uma representação, certo? De Nossa Senhora, que é herética. E vocês que participaram do congresso, seria bom vocês observarem para vocês verem se vocês conseguem identificar, tá bom? Então vamos lá para dentro da igreja. Então aqui a gente então vê essa primeira parte, que é a fachada da igreja. Veja que coisa interessante. Eu esqueci o nome disso aqui. O material, dizem que é material de... Eles falam, né, que é material de... Esse material aqui, ó. Que material é esse aqui, Pedro? É feito da areia na praia. É coisa de praia, né? É igual da Capela Dourada. Vejam Aqui só, a minha concha. gente. Vejam só, essa igreja aqui... Então vamos... Tá bom? Isso aqui é uma pia, né, de água benta. As pessoas vêm aqui, ó. Colocava aqui, água benta. Aí vocês já vão vendo aqui, ó. Esse detalhe aqui. Esqueci o nome dessa... Esqueci, Pedro, o nome desse... Como é que dá o nome desse negócio aqui? Hã? Sanefa. Tem essas sanefas aqui, que é muito comum. Ela dá uma espécie de sobrancelha para a porta, fica uma coisa muito elegante. Né? É uma emulação de uma cortina, exatamente, de madeira. E aqui vocês vão ver o seguinte, aqui nós temos o ex-voto, né, que aqui tem a batalha, aí ali tem uma coisa característica, viu, gente? Uma coisa característica do barroco é a entrada desses elementos, né, na composição do templo, é a entrada de elementos profanos como esse aqui, que é um elemento que não é necessariamente uma coisa ligada diretamente a um fato religioso, mas é um fato profano. Aqui eles estão reconhecendo a vitória dada por Nossa Senhora, né? Aí tem aqui os chefes portugueses, a vitória alcançada. Quem mandou fazer foi o capitão-general, que era chamado... O governador de Pernambuco, até meados do século XIX, chamava de capitão-general. E ali os chefes holandeses, tá certo? O nome dos holandeses. Então vocês podem ter aqui uma aula de história que a Emílio pode falar depois. Essa não é a questão mais importante. Tem essas colunas aqui, estilo coríntio, né? Que aqui você vê que aqui já é a influência do classicismo. Né? Aqui já é a influência do classicismo, mas o barroco utiliza também essas colunas com uma coisa mais ornada, né? Aí vejam só. Uma característica dessa igreja é a talha. O que é a talha? A talha é isso aqui que vocês estão vendo.
esse verdadeiro colorido de madeira. E a talha é um tipo de arte tipicamente do barroco, da época de Dom João V, a partir de 1750, da retomada da restauração de Portugal, depois da destruição de Lisboa, no terremoto de Lisboa, aí vieram o ouro, né, das colônias portuguesas, e eles começaram a encher as igrejas de talhas, pegando o ouro, que é a coisa mais preciosa, o bem mais precioso que se achava, e colocava esses ouros nas igrejas. Então é uma coisa muito boa tirar o ouro e colocar nas igrejas, melhor do que colocar no Banco Central, tá certo? É um investimento muito bom, porque a gente coloca o melhor que a gente tem para Deus. E lá em Portugal tem igrejas que têm a talha dourada de uma forma belíssima. E começou em Portugal e se expandiu para as colônias portuguesas, como aqui no Brasil. A talha dourada aqui, como vocês podem ver, ela pega essa parte daqui, ali, coisa de madeira. Isso aqui é um revestimento de madeira. Lá em Igaraçu não tinha talha dourada. Isso aqui chama de varanda, essa parte aqui assim, ó. A varanda era feita numa pintura, certo? É isso, Pedro? Era feito de pintura, né? Quem fez essa obra de talha dourada, o seu nome só é sabido por Deus. Ninguém sabe quem fez, ninguém sabe quem foi o mestre que esculpiu essa talha dourada e quem estava trabalhando para ele. Ninguém sabe quem foi, se perdeu essa informação, certo? Então aqui é a talha dourada, tipicamente portuguesa, tipicamente do barroco. E eles fazem esse revestimento, dando essa dramaticidade, esse movimento que é trazido também pelo barroco, tá certo? Vocês veem que é uma coisa muito mais movimentada, né? Aqui, como a gente viu ali no partido da planta, aqui é a nave, aqui os corredores da igreja, aqui do lado o corredor da igreja. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui é a tribuna. Para que serve a tribuna? Hã? Isso. Porque o padre, ele celebra a missa ali, no altar-mor. Na hora do evangelho, ele vinha para a tribuna e ele dava o sermão dali da tribuna. Hoje, infelizmente, a tribuna virou também peça de museu, né? Porque os padres eles ficam ali na frente, ficam falando ali e não falam mais da tribuna. Vocês estão vendo aqui a Capela Mor, né? Com Nossa Senhora ali. O Arco do Cruzeiro, no caso aqui um Arco do Cruzeiro Imperial, com o símbolo do Império. Ali é o símbolo da coroa portuguesa. É isso, Pedro? É o brasão de armas da coroa portuguesa, que é uma aqui fazendo sustentado por anjos, tá vendo? E ali, ó, o altar-mor Nossa Senhora da Conceição. Veja, na arquitetura original, viu, professora? Na arquitetura original, a gente perdeu um pouco da noção da riqueza dessa igreja, porque o arquiteto, ele construiu a igreja e ele tinha noção, inteligente que era, ele tinha noção, né, do sol tropical. E aí, essa igreja, a iluminação interna dela, ela era muito dependente da sua configuração através disso aqui, ó. Dessas janelas, desses arcos que se perderam, tá certo? De um lado e de outro. Isso aqui era importante para o efeito visual que ele queria dar a partir dessas tribunas que saíam, pegava a luz que saía dali, ó. Vinha a luz do sol, fazia isso. Pegava por aqui por baixo e dava um efeito visual que a gente não tem mais noção. Por quê? Por causa da Catan e da Dissan. Pronto. Então a gente não tem mais noção disso aqui. Tá certo? Mas ele, quando construiu, quando a gente visitou a igreja lá o convento de São Francisco em João Pessoa, tem uma hora lá que sai do altar, sai da parte lá do altar, uma luz que você pensa que é luz artificial, mas não, mas é a luz do sol. E fica uma coisa muito bonita. Provavelmente deveria trabalhar alguma coisa com a luz do sol e dava o efeito que se perdeu. Ninguém mais tem noção de como era, tá certo? Então aí houve um empobrecimento nosso, não foi, gente? Nesse sentido, a Europa cuida mais das coisas do que a gente. Por que a Europa cuida mais das coisas do que a gente? Por quê? Porque eles estudam mais. Entendeu? E aqui, vejam. Aqui, o escultor da talha, né? Ele fez... Vejam que na talha tem o que a gente chama de
motivos fitomórficos. O que é isso, fitomórfico? A palavra fito quer dizer planta. Então são uma espécie, ele coloca umas plantas que é tipicamente da talha portuguesa. Plantas, concha, tá vendo que tem concha aqui? E ele faz essas molduras, e nas molduras ele fez as molduras para encaixar a pintura. Tá bom? E aí na pintura a gente vai apreciar agora a pintura também. Tá dando para entender, pessoal? Aqui na igreja dos militares está enterrado o Barão de Vitória e o general Mamete Simões. No outro lado ali tem a rua Mamete Simões, onde fica o bar central, que tem uma comida até boa. Apesar de ser um bar meio alternativo, mas tem uma comida boa. Rua Mamete Simões. Está enterrado aqui, foi general na Guerra do Paraguai, na Batalha de Curupaiti. Por que eu lembro? Porque em Catende tem um engenho chamado Engenho Curupaiti. Acho que foi em homenagem ao Paraguai, né? Catende também tem cultura. Então vamos lá, gente. Aqui é o... Ali o couro, ó. Venham ver aqui. Segundo o arquiteto, ele disse que essa igreja aqui, ela lembra uma composição de Mozart, dada a sua dramaticidade, né? Dada o seu movimento. Aí aqui, ó, tem esse balcão aqui do coro, ali ficava o coro, né? E acho no casamento de Emílio deu para ver assim como fica bonito o coro, né? O pessoal cantando dali de cima, fica uma coisa muito bonita, viu? Antônio, e essas figuras sustentando a varanda, o teto, né? A parte da varanda, são chamadas Atlantes. Atlantes, né? Sim, vocês veem que tá vendo essas figuras segurando. E aqui nós vemos então, isso aqui é a varanda, gente. Tá vendo aí, ó? Tem alguns motivos clássicos, né? Que são essas folhas ali que estão ali fazendo uma espécie de redezinha de folha, tá vendo? As sanefas. Né? Aí aqui o altar de São João Batista, o altar de Nosso Senhor Crucificado, ali o altar mor. E aqui a gente vai começar a pintura pela pintura central, que é Nossa Senhora aí. Aqui é a pintura central com Nossa Senhora, ela está segurando a pomba, pisando a serpente, e tem um anjo que está segurando um coração, que é o Imaculado Coração de Maria, né? O autor aqui no livro diz assim, né? Talvez seja o coração de Jesus. Mano. Coitado, não sabe dessa informação. Imaculado Coração de Maria. Aquela pintura dali, ó, à direita, segundo a interpretação de alguns, seria uma visão de Nossa Senhora antecipando os sofrimentos que ela teria e que Nosso Senhor teria a partir da sua crucificação, certo? A pintura que eu gosto, que chama a atenção é essa pintura aqui. Aquela dali, aquela última dali, tá certo? Tem um menino ali no céu e Nossa Senhora está rezando. E depois essa daqui, que tem um menino dentro dela, de Nossa Senhora. Quem assistiu lá o congresso deve interpretar então o que heresia essa daí, que está sendo representada aí em cima. Até aqui o autor levanta essa tese aqui nesse livro. É a heresia do homúnculo. Lembra dessa heresia? Nosso Senhor foi formado, ele já estava formado no céu e ele já entrou no seio de Nossa Senhora formado, totalmente formado, ou seja, Nossa Senhora não teria dado matéria a Nosso Senhor. Tá certo? Então vocês veem que mesmo numa igreja como essa, bonita, etc e tal, a gente tem que ter olhos para saber ler as coisas e identificar essas coisinhas que estão aí, tá certo? Então aqui, o homúnculo, né? Aqui são cenas do Apocalipse, né? Nossa Senhora, eu não vou entrar no detalhe porque essa imagem aqui de Nossa Senhora, segundo aqui um estudioso francês, ele disse que isso aqui remete a umas imagens de tema bizantino, que veio parar aqui ninguém sabe como. O pintor, obviamente, tinha essa influência. Essa imagem aqui, aquela imagem também, Nossa Senhora, ali tem um dragão, né? Tem uma pessoa dentro do dragão,
e Nossa Senhora dando combate a ele. Então aqui Nossa Senhora também, ó, com o menino Jesus, ele com a flecha atingindo o dragão. E ele com a sua cauda levando as estrelas do céu, tá vendo? Essa daqui? A visão do dragão com a cauda levando as estrelas do céu. Então assim, vejam que a igreja aqui, ela é toda voltada, né, como eu falei, para a liturgia antiga, né? Vejam que a coisa... Vem aqui mais para perto. A coisa começa a não fazer mais sentido. Né? Coloca a mesa bota essa mesa daqui, uma coisa mais empobrecida que não tem... Vejam, percebam, minha gente, que isso aqui não tem conexão nenhuma com a igreja. Isso é uma coisa que tem que ser notada, entendeu? Essa mesa aqui não tem conexão nenhuma. Fazem uma coisa adaptada, porque já não tem mais conexão nenhuma com a igreja. Esse altar aqui e esse outro altar viraram o quê? Peças de museu. E o altar dali da frente, né, que é o altar-mor, ele acaba tendo também só uma peça figurativa. Ele só se torna uma peça figurativa. Ele não tem mais praticamente função, não é isso, professor? Aqui tem pedra d'ara, né? Pedra d'ara chama pedra do altar, né? Ele tem a pedra d'ara, mas também não se usa, né, a pedra d'ara dele, porque não tem um sacrifício no altar. Isso até se arruinou, né? Colocaram esses tampões aí na frente, porque realmente não se conservou. Né? Não se conservou, né? Esse tampão aqui, né? Talvez... A parte de cima, onde tem a pedra d'ara, tem o tampão assim, é original, parece. Ali é original, mas essa parte da frente e os lados é o tampão. Né? Tem pinturas aqui, do lado aqui e desse outro lado, tem pinturas remetendo a Nossa Senhora, né? E provavelmente aquela parte ali de trás deveria trabalhar com a luz natural também, dando um efeito muito bonito, né? Tem essas escadas aqui, né? Tem a imagem principal, a escada em cima com a cruz, né? Que eu esqueci o nome dessa... É trono. Trono, né? Antigamente se usava para fazer exposição soleníssima do Santíssimo. Ah, sim. Você colocava vela em todas essas escadas aí e colocava o ostensório lá em cima. Fica bonito, né? Mas é bem perigoso, né? Porque é muita vela e muita madeira. Por isso que na poesia de Manuel Bandeira fala, né? Fogo em São José, né? Fogo em Santo Antônio, né? Porque naquela época tinha muito acidente exatamente por causa das velas, tudo mais. E tinha o toque do sino para reconhecer. Tinha um toque do sino de fogo, viu? Tinha por determinado tipo de toque se identificava se era fogo, morte, anúncio de alguma coisa de alegria, eleição de papa, esse tipo de coisa. O incêndio da Madre de Deus deve ter sido provavelmente por causa velas de trono. Puxa vida, hein? E aí, minha gente, aqui é a tribuna, né? Aqui o símbolo da Nossa... Perdão, o púlpito. A tribuna são isso aqui. Esse aqui é o púlpito. A parte de cima é rasgada com essas tribunas, dando um efeito muito bonito. Essas tribunas têm mais um efeito estético do que propriamente de uso, viu? Era comum as pessoas ficarem assistindo missa, né? Era comum ficar assistindo missa aqui mesmo. Isso é conversa, não, porque são os mais ricos que ficam assistindo missa ali, conversa. E que o pessoal tem que ficar ali em cima, os escravos ficavam lá atrás. Nada disso, os negros assistiam a missa todo mundo junto. Henry Coster, né, que chegou em Recife em 1810, ele fala que os negros e os brancos, todo mundo assistia a missa junto, era uma festa danada. Até os escravos ajudavam com os filhos. Ajudavam com os filhos, as senhoras. Isso é tudo mentira, isso que falam sobre a questão de que tinha uma diferença, que o branco ficava na frente. Agora veja, tinham igrejas de irmandades, como essa daqui é a igreja da Irmandade dos militares, que inclusive teve um presidente, Luiz Cardoso, que era negro, inclusive, comprou a alforria dele e depois ficou presidente da Irmandade dos Militares, Conselho dos Militares. Era uma pessoa muito rica aqui no Recife, século XVIII. Tinha uma igreja de irmandade que, pela igreja ter dono, aí o dono dizia, olha, eu quero sentar aqui. Aí a igreja dele, ele senta onde ele quer. Aí se ele quisesse que não sentar ali, pronto, ele não senta. Mas ele deu efetivamente dinheiro para a construção da igreja. Essa igreja aqui não foi o Estado brasileiro, não foi o rei que pagou essa igreja. Foi uma irmandade que pagou essa igreja aqui. Cadê as meninas? Ah, certo.
Aqui tem o túmulo, né? Do Barão de Vitória. Não é aqui, né? Isso. Tem o túmulo do Barão de Vitória. A gente pode ir lá pra cima do couro. Vamos lá no couro lá, pra gente ver. Vamos por onde, Pedro? É interessante também esses altares laterais que são encimados por símbolo do time do altar. Lá em cima tem a coroa de espinhos, os 3 cravos. Sim, E ali tem o cordeiro. o cordeiro. É um detalhe, um detalhe importante. Dá pra ver melhor o patrimônio. Aqui uma pequena capela, né? É uma capela aqui também. Isso aqui não existia, não. Essa capela aqui não existia, não. O túmulo dele está aqui. O túmulo do Barão está aí. O pessoal vem aqui e fala que está sentindo a presença do Barão. Vamos sentir a presença do Barão. O Barão devia ser uma pessoa boa. Nasceu em 1797, a baronesa nasceu em 1807, faleceu em 1885. O Barão devia ser uma pessoa boa. PV ali, tanto ali é a barra da vitória, né? E aqui também o símbolo dele. Sim, é o símbolo dele, né? Devia ser um homem honrado, viu? Esse é o quê, professor? É o túmulo do Barão de Vitória. Tem outros- Lutou na Guerra do Paraguai também. tem outros- Ele tinha a cara bem... Ele tinha a cara boa, esse Barão, viu? Aí aqui nós temos aqui no corredor, né? Aqui esse Santo Espírito do século XXI. Né? Eita. Aqui as almofadas, ó. Tá vendo? Aqui as almofadas aqui. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. A turma já está esperando a gente aqui, viu? Não é isso? Aqui é a sacristia, tudo bem? Tudo bom, irmão? Antônio, diretor O senhor é beneditino, né? Ah, rosariano, né? Eu sou diretor do Colégio São Plácido. Obrigado. Formação de professores aqui. Sei que era... Cadê Tereza? Tá com o professor Tereza. Pronto, aqui é a sacristia, né, gente? Ó o missal. Comunicantes, et dientes, Sacratíssimo, Pentecostes. Decoração. Olha aqui as almofadas mais simples, né? Quando vocês então fizerem a reforma da casa de vocês, põe a porta com almofada. Confessionário, né? O padre confessa ali. Aqui é o confessionário, mas o padre está confessando aqui. E aqui são as arcás, né? O nome disso aqui é arcais. Muito provavelmente foi feito para cá. Não é isso? Muito provavelmente foi feito para cá, para guardar os objetos litúrgicos, não é isso, Pedro? Aqui também é uma capela. Bonita essa imagenzinha aqui, tá vendo? São Benedito. Isso aqui foi a Elis Sultano que fez, provavelmente. Aqui a imagem do Nosso Senhor. Aqui é uma capelinha também, pode poder celebrar missa aqui. Missa privada, né? E aqui o lavabo, né? Lavabo. E aí e aí vejam como são as coisas. Aqui Oi? Purificar os vasos, tudo. O excesso, né? Ele poderia colocar por aqui que sairia no jardim. Saia no jardim, né? Porque o adequado é colocar no jardim, né? E não na terra, né? Isso. Então iria para o jardim, que era o jardim que tinha aqui fora da igreja, que não tem mais. Certo? Eu não sei se o livro fala, mas, por exemplo, isso aqui é do jesuíta. Viu? Tem alguma coisa do jesuíta aqui. Ele fala aqui. Ele fala aqui, Pedro, que teve influência dos jesuítas aqui. Agora, a questão do arquiteto, ele não disse era... Ele disse que algumas igrejas aqui, como a igreja da Praça 17, tudinho, são igrejas que tiveram influência dos jesuítas, a sua construção. A Divina Instituição foi colégio dos jesuítas. Né? Pronto, ali do lado, né? Mas isso aqui... Ele fala também que a fachada da Madre de Deus lembra um pouco essa fachada daqui, né? Aí o que eu estava falando na aula dos fractais, né? Você vê que essa fachada da igreja daqui, ela não difere muito, por exemplo, da fachada da Madre de Deus. Existe uma conversa, mais ou menos, na cidade, dá uma unidade para a cidade. Não é como hoje, por exemplo, que tem essa igreja aqui, do lado da igreja tem um prédio que não tem conversa, ele não dialoga absolutamente com a igreja. E isso violenta a nossa alma, gente.
Entendeu? Isso nos embrutece. Isso nos embrutece, nos torna insensíveis à estética, enfim, entenderam? A gente fica meio barbarizado com isso. É por aí? Por onde? Tá, então vamos por aqui. Então é bom identificar essas coisas para a gente, né? Quem sabe no futuro a gente construir uma igreja barroca, por que não? Hã? Juntando dinheirinho. Juntando dinheiro e tal, faz uma igreja barroca. Olha a escada que eu falei, que agora a escada ficou então... Essa escada era... Essa escada então, ela dava para a rua, né? Aí aqui, ó, a escada ela foi tapada, né? Inclusive essa parte aqui é muito recente, isso aqui é século XIX. Quando teve a proibição de enterrar dentro das igrejas, então construíram... Pombal, quem impediu foi Pombal, uma das pessoas mais cretinas da história. Mas teve a proibição do Império no século XIX, também por questões sanitárias. Questão sanitária, não foi? Aí começaram a construir esses cemitérios adjuntos para satisfazer as pessoas que ficavam... Entendi. Entendi. Então não poder enterrar na igreja e destruir o cemitério lá na Bahia, por exemplo. O cemitério lá da Isso aqui, Pedro? Isso é o suporte do cílio, provavelmente. Isso aqui é um altar, isso aí é para botar o cílio. Olha o altar. Querem vender esse altar não pra gente? É bom, né? Tudo tão tomado. Isso é o consistório. Tá vendo aqui, gente, o consistório? Vocês lembram que eu falei lá da planta? Pronto. Quando eu mostrei a planta da igreja, que é o consistório. Esse já é da República. Não, aqui já é o brasão da República, né? No consistório desta Irmandade Nacional da Construção dos Militares, o excelentíssimo Marechal Arthur Costa e Silva, presidente da República, recebeu, no dia 13 de agosto de 1967, com seus ministros militares, o comandante do 4º Exército e o prefeito do Recife, o diploma de irmão benemérito desta corporação religiosa. Então, como a Igreja dos Militares, né? Então teve esse fato aqui. O nome do consistório é Coronel João Lobo de Lacerda. Isso aqui, ó. Isso aqui é para... isso aqui é para sentar. Abre a janela aqui e você vê o mundo. Aqui provavelmente tinha outro símbolo do Império. E colocar esse símbolo um pouco moderno, né? Feio. De plástico. Esse aqui é um acesso do Tiago Antônio da Silva. Antônio. Eu toda vez, O senhor... na terça-feira eu venho pra cá, aí eu fico rezando o Pai Nosso. Que bom. Na sala da acusação, aí tudo pega minha prazinha, tudo. Que bom. Hã? Ele está chamando ali, o irmão. Depois a gente vai para Nossa Senhora do Carmo e Pedro vai assumir lá. Aqui, vem, Emílio, pode colocar aí. Aqui nós temos o maior destaque dessa igreja, então. O que mais chama a atenção na igreja é a nossa querida talha, né? Que é quando a madeira se encontra com a pedra. E aqui a gente também pode evocar um símbolo muito bonito, que quando Moisés pegou a madeira e tocou na pedra, saiu água para o povo judeu, né, que para o povo que estava saindo do Egito, pudesse beber a misericórdia de Deus, né? E aqui a gente tem essa junção, né, da madeira, né, desse revestimento, desse vestido de madeira em cima da pedra. Se não tivéssemos essa madeira, a gente teria uma igreja mais sóbria, evocando então algo mais maneirista. Mas aí o autor levado, né, pela influência da época, do barroco, ele fez todos esses ornamentos aqui
E aqui você vê, né? Aí tem estilos clássicos, tem estilos que dramatizam a igreja através de todos esses relevos, tá certo? E dá um efeito muito bonito, né? Algumas técnicas de pintura muito bonitas, aqui a gente se aproxima mais, a gente consegue ver melhor, né? Algumas cenas do Apocalipse, né, que estão sendo representadas aí, e aqui é uma verdadeira complementação. O autor da talha preparou tudo para o pintor posteriormente vir e encaixar aí essas pinturas que ficou, num conjunto, ficou uma harmonia muito boa, muito bonita, né? Dando uma harmonização à igreja, ao seu conjunto total. Então a igreja ela é uma música, é uma poesia barroca, colocada na pedra e na madeira. E o pintor, ele colocou algumas imagens do demônio como se fosse fazer umas caretas para Nossa Senhora. Sim. Esse aqui tá com a mão assim na boca, assim, como aquele do canto de lá, né? Ah, esse aqui, né? É, ali dentro do peixe, ele tá ali fazendo Sim. uma careta, assim. E esse aqui tá dando língua. Essa pintura. É, tô vendo. Ele lá dentro, assim, com língua. É. E ali você vê a cauda do dragão, né? Levando as estrelas do céu. O Apocalipse, tem aquela passagem do Apocalipse que fala da terça parte das estrelas que vão cair, né? É isso, gente. Aqui é o tema de Nossa Senhora. E aqui a gente finaliza a visita à Igreja Conceição dos Militares.